falar um pouco aí dos tipos de dados, né? Então vamos fazer aqui o que seria um exemplo, né, de uma tipagem dinâmica, né? Então eu tenho aqui um valor qualquer, tá? Se eu pedir para trazer qual é o ID dela, dessa variável, tá? Ele vai me trazer aqui o ID dele, né, a identificação dele, tá? Se eu pedir para trazer qual é o tipo dele, vai falar que é um tipo float. Então eu posso agora pegar essa mesma variável e substituir e pedir para trazer a identidade dele. A gente percebe que mudou, né? O número aqui não é mais o mesmo, porém a variável é a mesma, né? Então se eu pedir o tipo aqui agora, ele virou string, tá? Na prática, né, a tipagem dinâmica, ela te dá poder de mudar o tipo do dado de maneira que não impacta no código, né? Você consegue trocar o tipo em tempo de execução. Porém, na verdade, o que ele faz é criar, né, um novo objeto com o mesmo nome, né, se desvinculando do antigo, né, meio que apagando o anterior, tá? E o que seria tipagem forte, né? Então vamos fazer aqui um exemplo, né? Então eu tenho aqui um valor, vou somar ele aqui, né? Ele vai me trazer aqui um resultado. Agora eu vou pegar aqui, por exemplo, a mesma coisa, né? Porém agora é uma string, né? Quando eu tento, ele vai dar um erro, né? Porque ele fala que esse 5 aqui ele é um string e o 2 é um inteiro, ele não consegue fazer de forma implícita, né? Porque aqui ele consegue, né? De forma implícita fazer a conversão, né? Então ele vai converter esse 2 aqui também para float para poder fazer a somatória. Porém, com a string ele não consegue fazer isso. Então eu preciso, de forma explícita, converter e somar para que ele consiga fazer o valor, né? Então isso aí seria o que seria a tipagem forte, tá? Bom, então vamos falar agora sobre os tipos, né? Então a gente sabe que a gente tem um tipo inteiro, que eu posso instanciar ele diretamente, tá? Ou posso simplesmente atribuir o valor, tá? No caso, adicionar mais linhas aqui. Então eu adicionei, né? Eu posso instanciar tanto colocando o tipo direto, ou só chamando direto. Então se eu pedir para ele trazer o valor para mim, né? Ele vai trazer, tá? Se eu pedir para ele trazer qual é o tipo, ele vai falar que é inteiro, né? Porque realmente é um inteiro. Então vou adicionar mais linhas aqui. Bom, e com o float, como é que funciona o float? Né? O float, da mesma forma, né, eu posso instanciar diretamente, tá? Que aí, se eu printar o resultado, ele vai trazer o valor, né? Se eu pedir para fazer o tipo, ele vai falar que é float. Ou eu posso instanciar ele diretamente com vírgula, tá? Né? Dessa forma, se eu pedir para printar, ele vai trazer também a mesma coisa, tá? Uma outra forma também é simplesmente adicionando, por exemplo, o ponto, tá? Dessa forma, quando eu mando printar, ele vai trazer aí como se fosse um float, tá? Então o float, lembrando que o float ele tem algumas limitações, principalmente quando a gente precisa trabalhar com valores calculados, né? Principalmente valores monetários, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então vou pegar aqui um outro exemplo, né? 0.5. Então aqui eu transformei, tá? Ou eu posso simplesmente fazer aqui dessa outra forma também, é a mesma coisa, tá? Se eu pedir para trazer o tipo dele, ele vai falar que é um float, porque realmente é um float, né? Tem aí casas depois da vírgula, tá? Bom, se eu fizer também a divisão, né, ou alguma outra coisa assim, dependendo do tipo que eu estiver usando, ele vai me retornar float. Então eu tenho aqui, por exemplo, o 3 divide aqui por 2.0, vai me trazer aqui o valor. Eu tenho aqui também uma notação científica, tá? Também seria aí, a conversão aí seria o 100, tá? Ou então uma outra notação científica aqui, né, que seria um pouco diferente também, tá? Que ele traria aí para mim o que seria o seu valor flutuante, tá? E eu tenho também os tipos complexos, né? Os tipos complexos, eles são usados especificamente
para algumas situações específicas, né? Tipo engenharia elétrica ou coisas que realmente trabalham com esses valores. Então, para eu poder instanciar um tipo complexo, né? Aí eu posso simplesmente instanciar ele dessa forma, tá? Então, se eu pedir para ele printar para mim, ele vai trazer o que seria o tipo complexo, tá? Lembrando que o tipo complexo, ele é um tipo mesmo, tá? Ele é um tipo complexo, tá? Posso fazer aqui de outra forma também, né? Colocando aqui outros valores, né? Posso... Espera aí que eu diminui o tamanho aqui. O tamanho de novo, né? Eu acabei diminuindo. Bom, então espera aí. Beleza, então tem o tipo complexo aqui. Posso printar o tipo complexo, né? Ele vai trazer para mim o que seria o valor do tipo, tá? E eu consigo também, no caso do tipo complexo, aqui, vamos fazer aqui um exemplo. Complexo, vamos pegar aqui um 3,0. Então eu tenho aqui o tipo complexo, né? A gente sabe que ele é um tipo complexo, né? E eu tenho o que seria o valor imaginário e o que seria o valor real. Então se eu executar aqui no c.imagem, ele traz o que seria o valor imaginário, e o c.real, ele traz o que seria o valor real, né? Deixa eu pegar agora com esse complexo aqui. Então vamos fazer a mesma coisa aqui para a gente ver. Então, o imaginário e o real, tá? Como eu disse, o tipo complexo ele trabalha em situações específicas, tá? Então agora a gente vai usar o tipo decimal. Por que a gente vai usar o tipo decimal? A gente vai entender que o tipo complex ele tem algumas limitações, tá? O tipo complex não, desculpa, o tipo float ele tem algumas limitações quando ele vai fazer cálculos matemáticos, né? Vai usar aritmética básica, dependendo do uso não é aconselhado para coisas que realmente precisam ser 100%, né? Por exemplo, contabilidade, né? Números monetários, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é importar, né? Uma biblioteca chamada decimal. Então eu vou adicionar aqui uma variável d, vou chamar aqui o decimal, vou chamar aqui o método decimal e vou colocar aqui um determinado valor, tá? E eu vou exibir esse valor, tá bom? Então eu trouxe aí o valor exibido, né? Se eu dar um print nesse cara, ele traz o valor printado. Então vamos adicionar mais linhas aqui. Beleza? Beleza. Então vamos fazer agora um teste, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, 1 mais 1, 1.1 na verdade, né? Mais 2.2. Olha o valor que ele trouxe, olha. Né? Na verdade, deveria ser só isso aqui o resultado, porém, por algum motivo, ele traz esse 3. Por quê? Porque ele é um ponto flutuante, né? Os pontos flutuantes, eles têm algumas diferenças nas casas decimais, né? Dependendo aí do que está sendo feito, tá? Então, ele não é confiável aí se você estiver trabalhando, né? Aí você poderia até fazer um arredondamento aí para tentar melhorar isso e tal, né? Coloca aqui, por exemplo, 2 casas decimais, tá? Mas assim, não é ideal usar, né, o float para fazer cálculos monetários, tá bom? Tá? Então beleza. Então a gente vai fazer um outro teste aqui, né? 0.1 mais 0.1 mais 0.1 menos 0.3, né? Então ele deveria ter trazido aqui na prática, deveria ter trazido 0, né? Mas ele trouxe um valor completamente diferente, tá? Por quê? Porque ele não conseguiu, né, fazer as conversões, o ponto flutuante ele não conseguiu fazer o cálculo de maneira adequada. Então é por isso que a gente não vai usar o float para trabalhar com números monetários, né, ou com números que precisam de uma acurácia alta, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, a gente vai importar a biblioteca. Na verdade a gente já importou, né, mas vamos importar ela de novo. Vou importar a biblioteca aqui decimal, tá? Vou importar a biblioteca, e agora eu faço aqui decimal, pego o cálculo aqui, 1.1 mais decimal 2.2. Dessa forma ele vai me dar um resultado, tá? Então eu consigo aí realmente chegar ao valor certo. Então eu poderia fazer aqui, ó, 1.1, vamos fazer de novo aqui, ó, 1.1 mais decimal 1.1 menos decimal 0.3, né? Se a gente fizer isso aqui, o resultado dele, o resultado dele teria que ser 0. Opa, peraí. Aqui, desculpa, peraí, que é 0.1.
0.1, 0.1 com 0.1. Então o resultado disso aqui deveria ser 0, tá? Então eu consigo, por exemplo, né, vou jogar isso aqui para uma variável qualquer e vou printar essa variável. Tá? Então ele trouxe o valor certo, diferente desse aqui, né, que trouxe um valor completamente estranho em relação ao outro, tá? É por isso que a gente não vai trabalhar com float, quando a gente vai trabalhando com números monetários, né? Aí a gente vai utilizar aí a biblioteca decimal, né? Ela está preparada para fazer as conversões corretas, tá? O outro tipo que nós temos, né, é os tipos booleanos. Os tipos booleanos, eles são os mais simples de se entender, tá? Na prática, você tem aqui o método bool. Se você passar para ele aqui, bool, passar para ele aqui o valor 1, mandar printar o que seria 1, ele vai te... printar o que seria o B. Ele vai te trazer aí true, né? Se eu colocar aqui 0, ele vai me trazer falso. Se eu colocar aqui menos 1, por exemplo, true. E se eu colocar 2, true. Por quê? Porque para ele é 0 e 1 que conta, tá? Qualquer coisa diferente de 0 e 1 ele vai considerar true. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o menos 3, se eu pegar aqui, por exemplo, 30, tá? Então, para ele, 0 é falso e qualquer coisa diferente de 0 é true, tá? Beleza. Então, a gente entendeu isso, a gente consegue usar o booleano, tá? E o booleano ele é interessante porque se você consegue fazer alguns testes, né? Então, aqui, ó, faço o que seria um OR lógico, né? A gente vai falar mais sobre o OR lógico. Ou então, um AND, né? Um AND aí também consigo aí fazer esse retorno, tá? O objetivo aqui é sempre trazer um resultado booleano, tá? Então eu posso instanciar o booleano ou então pegar o resultado de um booleano. Então, por exemplo, B é igual 1 é igual a 1. Qual que é o resultado de B? Verdadeiro, né? Se eu falar assim, 2 é igual a 1, não, é falso, né? Então eu consigo converter condições para um resultado booleano, tá? Um outro formato muito interessante é o datetime. Deixa eu colocar aqui mais linhas aqui. Então o datetime da mesma forma também precisa de uma biblioteca, então a gente vai importar aqui a biblioteca datetime, tá? Vou importar ela aqui. Vou importar também a biblioteca datetime, né? Eu importei aqui o date, eu vou importar datetime, tá? E eu vou importar aqui também a sys, né? A sys ela tá vindo aqui mais de gaiato lá, digamos assim. Size of. Tá? Então eu vou importar essas bibliotecas, tá? São as bibliotecas que me ajudam a manipular as datas. Então posso, por exemplo, vou pegar aqui datetime.strptime. Aí eu passo para ele aqui uma data. Eu vou passar a data de hoje, vai, no formato 2022 0403. Vou colocar aqui a hora, por exemplo, e eu falo para ele qual que é o formato que tá? Então eu falo para ele que o formato tá assim, ó, y traço m traço d de dia, né? Espaço, hora e minuto, tá? Então vou rodar isso aqui. Ele vai dar um erro porque ele não conseguiu fazer a conversão, tá? Ele não conseguiu entender a string, tá? Então na hora que ele tentou converter o que seria a data, ele dá um erro, né? Porque ele não consegue entender o formato. Por quê? Porque eu acabei colocando aqui os minutos, os segundos a mais, tá? Então se eu colocar os segundos a mais, eu também preciso especificar o que seria os segundos. Opa, aqui maiúsculo. Tá? Então, o que seria os segundos. Tá? Então, aqui ele basicamente agora ele converteu, né? Tanto que se eu pegar esse cara aqui e chamar aqui o type, ele vai falar que é um datetime, tá? E se eu mandar ele printar, ele vai printar para mim a data, tá? E eu consigo também fazer o inverso, né? Então, aqui eu converti ele para um datetime, né? A gente sabe que ele é um datetime, tá? Então, agora eu posso fazer o inverso, tá? Eu posso
por exemplo, converter ele para um string, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar aqui o datetime, vou chamar o método strf type, tá? Vou passar para ele a variável, que é a d, e vou falar qual que é a conversão que eu quero, tá? No caso aqui eu vou usar a mesma conversão do de cima. Tá? Feito isso, ele converte isso para um string. Como é que eu sei que é um string? Vim aqui, type s. Tá? É um string. Bom, e se por acaso eu mudar um pouco o formato ali, né? Vamos supor que eu não quero que seja traço, né? Eu quero que seja barra. Tá? Ele traz a barra. Não quero que ele traga a hora. O que vai acontecer? Ele não vai trazer a hora. Por quê? Porque a partir do momento que ele é um string, eu consigo manipular, tá? Aí a pergunta é, se eu mudar aqui a ordem, né? Digamos que eu quero colocar dia, mês e ano. Ele converte também. Por quê? Porque a partir do momento que ele é uma data, eu consigo formatar ele para o formato que eu quiser. Se eu fizer isso aqui, que realmente vai dar um problema, né? Aqui no caso, eu estou convertendo, né, uma string para um datetime. Então, se eu trouxer os valores invertidos aqui, primeiramente eu vou colocar barra, né, para a gente ver o que vai acontecer. Por que ele deu erro? Porque aqui não é barra, né? Por isso que, para esse cara aqui não ser barra, ele não vai conseguir converter. Porque realmente, aí eu tenho que colocar esse cara aqui como barra para que ele funcione, tá? Então, para converter de uma string para um datetime, o meu format aqui, né, a minha formatação, ela tem que ser igual a string. Porém, depois que eu tenho ela formatada no datetime, a conversão dele para string, eu posso colocar a ordem que eu quiser, porque o sistema vai conseguir fazer as conversões, tá? Então, aqui eu consigo mudar sem problema nenhum. Posso aqui colocar aqui também outro formato, tá? Então, é importante saber disso para que não corra o erro de na hora de converter um string para um datetime, você não colocar a formatação certa, né? Se você não colocar o que seria, né, a formatação, ele não vai conseguir fazer, tá? Então, beleza. Então, depois que eu tenho um datetime, né, eu tenho aqui o meu D, eu consigo pegar a data, eu consigo pegar, por exemplo, qual é o dia, eu consigo pegar qual é o year, né? Eu consigo pegar qual é o month, e eu consigo pegar, por exemplo, o dia da semana, se eu quiser, tá? Eu posso, por exemplo, pegar o dia da semana. Então, vamos pegar aqui, ó, weekday. Opa. Aqui, weekday, 6. O 6 para o weekday é o domingo, tá? E eu posso usar o ISO weekday, que aí traz o 7 também, que vale a domingo, tá? E eu posso também pegar qual que é o ISO format, né? O formato do ISO, tá? Ele traz para mim também. Então essa é uma forma bem interessante de se trabalhar com o datetime, tá? O datetime ele te dá uma capacidade muito interessante para rodar. Bom, agora a gente vai ver aqui também outra biblioteca muito interessante de se usar, tá? Que é o outro tipo, na verdade, né? Que é o tipo time. Então aqui eu vou importar o time. Opa. Vou importar o time, tá? Vou importar ele da biblioteca ctime. Eu vou pegar aqui também o time e importar o sleep, né? Vou pegar aqui também mais um. Vou pegar o próprio time, né? Digamos assim. Vou pegar aqui também mais um. Aqui agora o tzname, tá? Então eu vou importar todos esses caras. Opa, digitei aqui errado. Então eu vou importar todos esses caras, tá? Então se eu criar uma função aqui chamada espera, por exemplo, e passar uma variável, um argumento no caso, eu vou chamar aqui de tempo, tá? O sleep, tempo. Opa, aqui eu vou dar um print. Esperou, passaram-se, né? Que eu chamo tempo, segundos. Tá? Então se eu rodar esse cara, ele vai esperar aí 3 segundos e vai rodar. Então eu posso chamar agora o método, né? Aqui eu vou chamar agora espera 3 segundos. Ele vai ficar 3 segundos rodando e vai mostrar o resultado, tá? Então eu vou colocar aqui um tempo um pouco maior aqui. Vou colocar aqui, por exemplo,
10 segundos não, 10 segundos vai ser muito. Vou colocar 5 segundos. Então, ele vai ficar aqui 5 segundos no sleep, né? Descansando, dormindo. Ele vai rodar. Como é que eu sei que ele está rodando? Eu posso colocar aqui um outro print para a gente ver que ele iniciou. Início. Tá? Então vou mandar rodar de novo. Deu início, esperou 5 segundos e vai executar o resultado final. Aqui eu acabei esquecendo, né, de colocar ele como o valor correto aqui, né, com F ali. Então agora ele vai trazer aí o valor, passaram-se 5 segundos, tá? Então é assim que trabalha aí com o time. Outra coisa interessante aí também, né, é que se eu chamar o time, ele vai trazer o tempo em segundos desde uma determinada data, tá? Então desde de 1/1 de 1970 a 0 horas, né, ele vai basicamente trazer para mim a data do dia 1º/1 de 1970 a 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. Então esse é o tempo em segundos desde esse período, tá? Ou seja, o tempo que se passou. Se eu executar um setime, ele vai trazer para mim, né, a hora certinha, né, o dia, né? Domingo, abril, 3 de abril, e o horário que executou e o ano, né? E se eu pegar e trouxer para ele, por exemplo, pegar aqui um setime, né, eu vou pegar para ele esse tempo aqui, ó, né, só sem pegar os segundos. Ele vai me trazer qual foi o horário, tá vendo? Ó? Ele trouxe aqui uma diferença de alguns segundos, por quê? Porque isso aqui seria os segundos da hora, né? Então é uma forma aí de trabalhar com o time e o setime, tá? Ele ajuda você aí a trabalhar com o tempo, né? Com horas, tá? Ele tem aí uma forma de se trabalhar, tá? Então deixa eu colocar mais algumas linhas aqui. Então vamos agora para as strings, né? Tipo string. Então, por exemplo, eu tenho uma string aqui, eu posso usar apóstrofos, tá? Opa, peraí, deixa eu dar um print. Então, eu posso usar o apóstrofo, não tem problema. Posso usar aspas duplas, também não tem problema, tá? E eu posso instanciar ele de maneira usando o próprio método str, tá? No final das contas, todos esses caras aqui vão ser strings, tá? Ele reconhece as strings, tá? Então é isso que eu tinha para mostrar sobre os tipos de dados no Python.